Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, 18 de maio de 2023. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar e nós vamos juntos a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje. O desemprego é em alta nos primeiros meses de 2023. Os números do primeiro trimestre do ano foram divulgados hoje pelo IBGE e mostram que a situação é mais preocupante na Bahia e em Pernambuco. O frio que castiga o sul do país. Hoje, pelo terceiro dia seguido, foram registradas temperaturas abaixo de zero na região. Começou nesta quinta o pagamento do Bolsa Família, referente ao mês de maio. Desta vez, não vai ter o Vale Gás Nacional. Na Dinamarca, uma pesquisa pode ser o caminho para ajudar a humanidade a entender e a evitar os abortos espontâneos registrados em mulheres de todo o mundo. E prepare-se para uma apresentação especial. É o projeto Ciclos Cósmicos, uma sinfonia espacial. Parceria daquelas entre um compositor aclamado, a NASA e a National Philharmonic Orchestra. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. E nosso primeiro assunto do dia é o desemprego, que subiu em 15 estados brasileiros e também no Distrito Federal, no primeiro trimestre deste ano. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Nos primeiros 3 meses do ano, a vida ficou mais difícil a muitos trabalhadores que simplesmente perderam os postos de trabalho. Da mesma forma que subiu a desocupação, caiu o número de pessoas com ocupação definida no mercado. O resultado foi a alta na taxa de desocupação em todas as grandes regiões do Brasil. Das 27 unidades da federação, as que não registraram alta no desemprego mantiveram um quadro de estabilidade, sem novidades na quantidade de oportunidades de novos postos aos trabalhadores. As maiores taxas de desocupação registradas pelo IBGE no Brasil estão na Bahia, onde a alta na desocupação chegou a 14,4%, em Pernambuco, onde ficou em 14,1%, e no Amapá, 12,2%. As menores taxas de desocupação, de acordo com o mesmo levantamento, foram registradas em Rondônia, 3,2%, Santa Catarina, 3,8% e Mato Grosso, 4,5%. Na explicação dos pesquisadores do IBGE, o quadro deste momento mostra que depois de um ano de 2022 que assinou retomada mais forte do mercado de trabalho, 2023 parece estar retornando aos padrões considerados convencionais da série histórica. Em comparação com o trimestre entre outubro e dezembro do ano passado, aumentou 10% o número de desocupados. Ficou em 9.400.000 pessoas. 860 mil pessoas a mais que no período anterior. O número das pessoas ocupadas no país caiu 1,6% na comparação com o período de outubro a dezembro. De janeiro a março, segundo o IBGE, eram 97.800.000 pessoas em atividade no mercado de trabalho. Os recortes sociais apresentados pelo IBGE destacam que a desocupação chegou a 7,2% entre os homens, e ficou em 10,8% entre as mulheres. E mais uma vez fez frio de congelar na região sul do país. Os termômetros registraram pelo terceiro dia seguido temperaturas abaixo de zero. E isso que o inverno ainda nem chegou. Pelo terceiro dia seguido, os termômetros registraram temperaturas abaixo de zero em Santa Catarina, estado que bateu recorde de temperaturas negativas no país. Em Bom Jardim da Serra, a mínima foi de menos 3,34 graus Celsius, a menor temperatura do estado nesta madrugada de quinta para sexta. O amanhecer gelado fez com que um lago congelasse no município de Laura Braga. A cidade, localizada na região serrana, já tinha registrado as menores temperaturas de Santa Catarina na terça e na quarta-feira desta semana, com menos 3 graus negativos. Urubici e São Joaquim, na mesma região, também tiveram temperaturas negativas no amanhecer. Nas 3 capitais do sul, a quinta começou gelada. Em Curitiba, os termômetros marcaram 8 graus. Em Florianópolis, a mínima foi de 14 graus e em Porto Alegre, 12 graus. E o friozinho continua. Os meteorologistas prevêem temperaturas baixas também nesta sexta. Apesar do frio, o sábado promete ser ensolarado. Já no domingo, a chuva volta a aparecer no Rio Grande do Sul.
As temperaturas seguem baixas no amanhecer, mas os termômetros sobem ao longo do dia. Começou hoje o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio. E atenção, este mês não vai ter o Vale Gás Nacional. Começou hoje o pagamento do Bolsa Família deste mês de maio, mas este mês os inscritos não terão acesso ao Auxílio Gás Federal. Esse benefício se equivale ao preço médio do botijão de 13 quilos. Da última vez, o valor pago foi de R$ 110. O Auxílio Gás é bimestral e a próxima parcela será paga em junho. Segundo dados do governo federal, o Bolsa Família atingiu 21 milhões de famílias este mês. O valor mínimo a ser pago é de R$ 600. Também está sendo pago o benefício Primeira Infância. É um adicional de R$ 150 pago para a família com criança até 6 anos em casa. E, segundo o governo, aproximadamente 7 milhões de famílias brasileiras estão nessa situação. Estamos no Maio Amarelo, mês que traz um alerta sobre os perigos e os riscos no trânsito das cidades. O Memorial da Segurança no Transporte em Curitiba traz lições, curiosidades sobre o assunto. O Leandro trouxe o sobrinho de 2 anos no Memorial da Segurança no Transporte para conhecer e aprender ainda mais sobre a importância da segurança no trânsito. Sim, ele gosta muito de automóvel, de moto, então é bom conhecer a parte de segurança de tudo isso também, né? Desde pequeno, porque aprende agora, senão depois é mais complicado para ter essa disciplina. O espaço foi criado para aprender através de experiências reais com simuladores. A intenção aqui é que o visitante saia daqui se sentindo responsável por diminuir o número de mortes e sequelas no trânsito, porque cada um tem que trazer para si essa responsabilidade. Então aqui as experiências que nós oferecemos faz com que as pessoas saiam realmente diferentes. Então, se uma pessoa que nos visita saia daqui diferente em relação ao trânsito, já valeu tudo isso. O Sérgio experimentou o simulador de capotagem, que mostra a importância do uso do cinto de segurança. Você fica sem reação, não tem o que fazer. É esperar o fim do tombamento para ver o que acontece. O memorial leva o visitante a conhecer a história da humanidade pelo ponto de vista da segurança. Desde a pré-história, onde o instinto de sobrevivência era uma forma de proteção dos perigos, até os dias atuais, com as grandes cidades, o conceito de mobilidade urbana e a era digital. Então o espaço ele é para qualquer idade, qualquer pessoa pode aprender sobre segurança no trânsito a qualquer momento. Segundo um estudo feito pelo governo, as principais causas de acidentes e mortes no trânsito são a falta de atenção, não obedecer à sinalização, exceder o limite de velocidade, dirigir embriagado, dormir ao volante e o uso do celular já é a terceira maior causa de morte. Mantido por empresas parceiras e pela Secretaria de Cultura, o memorial conta com uma arquitetura moderna que chama a atenção dos visitantes. O biarticulado que estava circulando no transporte público de Curitiba foi colocado suspenso no teto, podendo ser visto de qualquer lugar do espaço. Quem passa aqui na frente acha que o ônibus tá a parte da frente, na verdade ele está inteiro. O pessoal passa por uma simulação de um acidente a 10 km por hora. Então a interatividade que nós temos é para chamar a atenção e para estimular esse comportamento seguro aqui do nosso espaço. O Memorial da Segurança no Transporte funciona de quarta a sábado, das 9 às 17 horas, com entrada gratuita, com agendamento prévio no site. Um patrimônio cultural da humanidade localizado em Belo Horizonte, o conjunto arquitetônico da Pampulha, está completando 80 anos. É uma história que traz as marcas do modernismo, do progresso, mas que também deixa evidentes os impactos deixados ao meio ambiente. Um conjunto de arquitetura moderna que tem nas águas o complemento que lhe deu fama nacional e internacional. As obras de Niemeyer completam 80 anos. Mas a lagoa que serve de pano de fundo surgiu 5 anos antes, em 1938. O represamento do Ribeirão Pampulha foi pensado para criar um reservatório de abastecimento, mas o potencial turístico logo foi aproveitado. Até os esportes náuticos eram comuns nos primeiros anos. Cenas que ao longo das décadas não foi mais possível apreciar. A Pampulha é uma grande caixa d'água e a bacia tem 97 quilômetros quadrados de extensão. São mais de 40 córregos que desaguam na lagoa e os principais se encontram aqui, o Ressaca e o Sarandi, que vem lá de Contagem. 70% de toda a água represada vem desses rios.
É um volume bem grande. E não é só de água, não. O trabalho de limpeza tem que ser contínuo para dar conta dos dejetos que chegam pelos córregos. Todos os dias são trazidos entre 5 a 10 toneladas de lixo, quantidade que varia entre os períodos de seca e de chuva. Problema antigo que traz incômodos para a população e impactos ambientais. Se a gente, que aproveita o turismo, gostaria de água limpa, a fauna também. O lançamento de esgoto na lagoa criou um ecossistema peculiar na Pampulha. É tanto tempo de degradação que a natureza deu um jeito. Algo que é observado de perto pelos biólogos e ambientalistas. As espécies que estão aqui hoje, elas são resistentes. São espécies muito resistentes a vários tipos de impacto, não só da questão da poluição, como questão de predadores também. Então, no geral, são espécies mais generalistas, no sentido de que elas se alimentam de muitas coisas diferentes, não dependem de uma coisa específica, né? E também são muito resistentes na questão da reprodução, tem números de filhotes muito grandes. Tudo isso permite com que esses animais vivam e sobrevivam. Veja no próximo bloco, a Organização Nacional das Nações Unidas faz um pedido aos países integrantes e também ao setor privado de 100 bilhões de dólares, o equivalente a quase 500 bilhões de reais, para que seja reduzida a chamada desigualdade digital no planeta. E ainda nós vamos mostrar para você uma sinfonia espacial, resultado da parceria entre um compositor, a NASA e a National Philharmonic Orchestra. Intervalo é rapidinho, eu volto já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você sempre com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos de notícias internacionais. Uma pesquisa desenvolvida na Dinamarca pode ser o caminho para ajudar a entender e a evitar os abortos espontâneos que ocorrem com muitas gestantes. Quando eu digo a alguém que estive grávida e perdi o bebê, sempre me perguntam quanto tempo de gravidez eu tinha. Eu digo que foram somente 8 semanas, mas o fato é que quando você vê o teste positivo com as 2 linhas, você começa a sonhar, começa a planejar a família e começa a imaginar como é o bebê. E depois de 2 semanas, o sonho vai embora, você fica vazia e triste. Acho que todo mundo dizer que é normal não faz mais normal ou menos triste para quem acontece, mas aparentemente faz a gente não falar sobre isso. E um simples exame de sangue pode ajudar a entender e eventualmente prevenir abortos espontâneos. 1 em cada 10 mulheres experimenta a perda da gravidez e esse número é ainda maior em países em que as gestações ocorrem cada vez mais tarde nos anos férteis de uma mulher. Uma equipe liderada pela ginecologista dinamarquesa Henriette Varre Nielsen publicou na revista científica The Lancet alguns estudos que permitem estabelecer se um aborto espontâneo aconteceu ou não por uma anomalia cromossômica. Em um exame de sangue, separamos em 2 grupos os que tiveram causa fetal e os que não sabemos a causa. Então começamos a nos perguntar o que é. Acho que os próximos anos são animadores, porque agora temos um bom arcabouço de dados para de fato responder as perguntas de maneira adequada. Isso tem a ver com aborto, reprodução, mas também tem a ver com a saúde da mulher em geral. Ao contrário do que se aceitava até agora, o teste pode ser feito no início da gravidez, a partir da 5ª semana. Isolado e sequenciado depois da coleta de sangue, o DNA do embrião é analisado para determinar se ele carrega uma anomalia cromossômica importante e se por isso não é viável. Se não houver anomalias cromossômicas, os médicos iniciam uma investigação minuciosa. Desequilíbrios hormonais, doenças endócrinas, problemas de coagulação ou estilo de vida podem explicar a interrupção precoce de uma gravidez. Podemos de fato usar o mesmo teste já usado na gravidez, mas não utilizado até a semana 10. Aqui mostramos que pode ser usado até o final da semana 5 se a gravidez está perdida. Podemos, com o exame de sangue da mãe, conhecer a genética do feto. Iniciado em 2020, o projeto continua em andamento e busca criar um banco de dados único, reunindo diferentes patologias, graças ao maior número de mulheres já reunido.
De acordo com a professora, os resultados do estudo podem ajudar a prevenir 5% dos 30 milhões de abortos espontâneos anuais no mundo. A Organização Nacional das Nações Unidas fez um pedido aos países integrantes e também ao setor privado, um pedido de 100 bilhões de dólares. Isso é o equivalente a quase 500 bilhões de reais, para que seja reduzida a chamada desigualdade digital no planeta. 100 bilhões de dólares, cerca de 490 bilhões de reais para reduzir desigualdade digital no planeta. A quantia foi pedida pelas Nações Unidas aos países membros e ao setor privado nesta quarta-feira, e é 3 vezes maior do que a prevista inicialmente. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, 2 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo não tinham acesso à internet em 2022, de uma população mundial de 8 bilhões. A agência da ONU destacou que a desigualdade digital que separa o mundo dos países menos avançados está aumentando e insistiu em que mais recursos sejam alocados para conectividade e digitalização nas nações menos desenvolvidas. Os 46 países menos desenvolvidos abrigam quase 1/3 da população mundial sem conexão. O acesso à internet é considerado muito caro na grande maioria dessas nações. Para remediar a situação, a UIT lançou em setembro de 2021 uma coalizão digital chamada Partner to Connect. Aqui no Brasil, em Brasília, a Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar as ações do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O relator da CPI do MST é o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, que já admitiu intenções de concorrer à prefeitura da capital paulista em 2024. O relator é o responsável por elaborar o parecer sobre o tema, levando em considerações as atividades e achados da CPI ao longo dos próximos meses. A presidência da CPI do MST ficará com o deputado tenente-coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. A deputada governista Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, afirmou que Salles deveria ser declarado impedido de assumir a relatoria da CPI devido a investigações em andamento, nas quais ele está envolvido, e as declarações anteriores dele. O pedido foi indeferido por Zuco. A CPI deve terminar até o dia 28 de setembro deste ano. E a Comissão Parlamentar de Inquérito do MST conta com 40 deputados ruralistas ligados à Frente Parlamentar Agropecuária e apenas 14 governistas. São 54 membros entre titulares e suplentes. Outras 2 comissões também foram instaladas na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. A CPI das apostas esportivas para investigar a manipulação de resultados em jogos de futebol e a CPI das Americanas para investigar as inconsistências contábeis das lojas americanas. O universo apresentado da forma que você nunca imaginou. Uma sequência inspiradora de imagens está sendo apresentada em harmonia com a música nos Estados Unidos. Ideia do aclamado compositor Henry Dellinger em parceria com a NASA e a National Philharmonic Orchestra. O nome deste projeto? Ciclos Cósmicos, uma sinfonia espacial. Ciência juntas, em uma sinfonia espacial. Imagens impressionantes e inspiradoras da NASA viraram música. O projeto Ciclos Cósmicos, uma sinfonia espacial, é uma colaboração inovadora entre o aclamado compositor Henry Dellinger, a Agência Espacial Americana e a National Philharmonic. The centerpiece of the inspiration are those gorgeous, stunning images that were produced. Para mim, enquanto escrevia, era uma meditação. Estamos trazendo o público para experimentar essa mesma meditação. Olhei para cada filme como uma meditação sobre si mesmo, uma meditação no Sol, uma meditação em nosso planeta natal, uma meditação sobre o cosmos em geral. Going all the way to the astrophysics piece at the very end, which we call Echoes of the Big Bang, where we're exploring the origins of the universe through music and through visual immersion. O evento fez sua estreia fora de Washington, a capital americana. As imagens foram pesquisadas e reunidas por produtores da NASA em 7 curtas-metragens, que serviram de inspiração para Dellinger. A experiência imersiva traz sons do universo
como o de um buraco negro no centro do aglomerado de galáxias Perseus. Pensei, por que não fazer parte disso do conjunto, especialmente em ecos do Big Bang? Na verdade, pegamos uma amostra desse som e o incorporamos ao nosso sintetizador. E então, quando você vira os buracos negros na performance, você realmente vai ouvir como um buraco negro soa para o ouvido humano. É um som incrivelmente assustador e misterioso. While you're looking at the images of the black hole, and it's an incredibly spooky, eerie. Além de 2 apresentações em locais fora de Washington, a NASA lançou os vídeos em sua página do YouTube com uma versão sintetizada da trilha sonora de Dellinger. Produção surpreendente, né, para este espetáculo aí nos Estados Unidos. Muito legal. Gente, Pauta Aberta está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Temos novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Eu espero você. Tchau, tchau.